tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Flávia de novo pro novo Clube de Leitura Mikan. A melhor série de vídeos do YouTube. Ah, tô nossa, amando. Obrigada. De verdade, eu adoro literatura, eu fico muito feliz. Pra quem não sabe, o Clube de Leitura Mikan é uma série de vídeos mensais. Todo mês eu chamo alguém aqui no canal pra comentar um livro que eu aviso pra vocês com um pouco de antecedência nas minhas redes sociais. E o livro do mês é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que, pra quem não sabe, é o livro que inspirou a série The Handmaid's Tale, que tá voltando aí. Eu não sei se ela já vai ter voltado quando a gente vai lançar esse vídeo, mas de qualquer maneira, a segunda temporada tá voltando aí. Deve ter voltado. Eu tô surtando. Porque eu preciso ver, eu nem acredito que eu esperei todo esse tempo. E a gente vai fazer o vídeo com uma estrutura assim. Primeiro, sem spoilers, caso você não tenha lido o livro, tudo bem, pode ver essa primeira parte. Quando for ter spoilers e quando a gente for falar sobre a série, a gente vai avisar. Então fica tranquilo. Mas acho que é importante dizer que o livro conta a premissa dele no meio. Sim. Tipo, o livro não é cronológico. É verdade. Né? Então, pra gente explicar um pouco sobre o que é o livro, a gente vai ter que contar algumas coisas, mas não é nada que não esteja na sinopse do livro. Então fica tranquilo, não vai ter nada muito além disso. O que é o Conto da Aya? É uma sociedade no nosso futuro em que, na verdade, tudo parece passado. Eu acho que é legal começar a explicar assim. Porque você não tem as pessoas usando muito internet, que claro, depende da pessoa, né? Mas você tem roupas do estilo antiguinhas, que todo mundo se cobre, um estilo meio puritano, assim. Eu acho que é essa coisa do retorno dos valores tradicionais. Parece uma coisa antiga. É aquele filme A Vila, sabe? É tipo isso, a estética é bem parecida. Que eu acho que também tem essa coisa da premissa meio parecida só nesse ponto, que é, estamos na sociedade, a sociedade tá ruim, tá tendo problemas, então vamos retornar a um momento da nossa vida onde tudo era mais simples. Só que a diferença é que não é uma simplicidade muito voluntária. Se você tá nesse sistema, você é obrigado a seguir essas regras. E a nossa protagonista é isso, ela não revela o próprio nome, mas ela é chamada, durante o livro, de Offred. E ela viveu numa sociedade normal, como a nossa, mas ela se vê pega por esse regime e é forçada a seguir esses hábitos que são mostrados no livro. A Margaret Atwood é uma escritora muito importante, esse livro é muito importante, é de ficção científica, então eu acho que é sempre legal lembrar disso, né? A vencedora do prêmio Arthur C. Clarke por conta desse livro, é uma distopia, e eu acho que é um dos livros mais importantes pra retratar o momento que a gente tá vivendo de retorno a valores tradicionais. É impressionante mesmo como tem tudo a ver com o que a gente discute hoje em dia, sendo que é um livro que foi escrito em 85 e falava do futuro, mas não é necessariamente o futuro que a gente vive, mas de qualquer maneira tem umas coisas que a gente fala, por exemplo, de direitos reprodutivos, de papéis de gênero, de funcionamento da sociedade. Biocontrole é uma forma da filosofia ver o que tá acontecendo na sociedade. Porque a gente começa com a questão do controle, então se você pegar, tipo, 1984, a gente tá discutindo controle, que é como que uma sociedade distópica ou totalitarista controla os seus cidadãos de forma a que eles aceitem e internalizem esse controle. Quando você chega em coisas tipo Admirável Mundo Novo ou O Conto da Aya, a gente tá falando de biocontrole, que é como esse governo não apenas controla os cidadãos mentalmente, mas ele tem direito sobre o seu corpo de uma maneira muito perversa. É meio isso, assim. Sim. E todo mundo tá subjugado ao direito do corpo, só que as aias, obviamente, um pouco mais, você vai descobrir por quê. Elas têm um papel mais forte nessa sociedade, vamos dizer assim. Se não tivesse as aias, eu acho que não teria nada dessa estrutura social, praticamente. É focado meio nisso, assim, né? A possibilidade desse governo existir também é porque eles conseguiram criar esse sistema de aias. Eu só queria falar rapidamente da capa, que eu acho muito importante e interessante, porque tem muito a ver com o vermelho, com a questão da aia, com a questão da religião. Você tem a questão da serpente, que é a detentora do conhecimento, que traz etc, a questão dos frutos atrás. Você tem a questão do fogo, sabe? Então fica nessa coisa da mistura entre o vermelho ser uma cor pecaminosa, mas também ser a cor do conhecimento e da resistência. Sim, com certeza. E qual que é a premissa de ficção científica que tem nesse livro? Porque até agora que a gente tá falando, beleza, distopia, mas não tem uma premissa científica no meio. Assim. Qual que é? O que é o e se desse livro? O e se desse livro é: a taxa de fertilidade caiu, não nasce mais criança praticamente. E agora o que a gente faz? É tipo isso. Por isso que existe praticamente tudo que tem no livro. Mas não é uma premissa muito legal, por quê? Porque como a gente tá aumentando sempre taxas de natalidade e a gente tá com um mundo super populoso, eu acho que essa é a parte mais ficção científica mesmo, que é do tipo, exatamente o oposto do que a gente vive como sociedade. Daí, além disso, vira realmente um olhar pra estruturas e sistemas e religiões e etc, que é o que se propõe a ficção científica a fazer, né? A
partir de uma coisa do e se, fazer uma visão bem crítica e bem dura da sociedade que seja meio quase profecia, assim. Sim, e o que eu acho muito legal no Conto da Aia é que ele poderia muito bem ser visto como uma propaganda feminista, por exemplo, mas eu acho que é um livro que também critica o próprio feminismo em vários aspectos. Você tem o papel de uma personagem que é mencionada no livro, que ela é uma feminista muito feminista mesmo, e às vezes você vê a relação da Offred a ela, e você pensa, poxa, ela também não concorda com isso, apesar dela viver numa sociedade que ela é tão explorada, que ela provavelmente preferiria o feminismo que a pessoa falava, ela também não acha que aquilo é a resposta. Sim. Ela preferia alguma coisa no meio disso, talvez. Mas eu acho que uma das coisas importantes é que quando a gente chega em 80 e pouco, o movimento feminista, ele já é diverso, ele já tem muitas pessoas falando coisas extremamente diferentes. Sim. Então é legal que as feministas, como a Margaret Atwood, pudessem também falar de feminismos que concordam, discordam, ou apenas colocar que eles existem. Exatamente. E criticar as outras pessoas falando, essa não é só uma verdade universal. Existem várias verdades e essa é a minha. Pode ser igual à sua ou pode ser diferente. E sabe o que eu acho importante dizer? Que na ficção científica, ou ela foi criada, ou dizem que a mãe da ficção científica foi uma mulher, que é a Mary Shelley, e é um lugar onde mulheres podem escrever ao longo dos anos, foi se tornando um lugar onde você pode. Se você é mulher, você pode escrever ficção científica. Talvez em outros lugares você seria um pouco mais mal vista, ou seu livro não venderia muito e tal. Eu acho que por conta de livros como o Conto de Aia, foi também onde a gente foi firmando um lugar da mulher. Sim. E é por isso que ele pode questionar o local da mulher também. Exatamente. E eu acho que é muito bom isso, porque não é um livro que poderia ter sido escrito por um homem. De nenhuma maneira. Vocês podem estar falando, mas é porque, cara, pra você escrever com essa sensibilidade que ela tem no livro, você precisa ser mulher. Você precisa entender o que uma mulher seria numa sociedade como essa. E a Mi não tá falando biologicamente, gente. O que ela tá dizendo é, culturalmente, a gente foi ensinando pra mulheres o que é ser mulher e foi ensinando pra homens o que é ser homem. Então, pra entender certas parcelas desse livro, precisa vir de um lugar do feminino, porque culturalmente ela aprendeu assim. Exatamente, é uma coisa cultural mesmo. E uma pessoa que foi criada numa sociedade como a nossa, como a Offred, viver numa sociedade como essa, é a gente também se inserindo nessa sociedade. E também a percepção dela a criticar uma certa visão feminista de outras personagens é também uma visão de uma pessoa que foi criada numa sociedade que tem esse papel e tudo mais. Então, realmente, eu acho que esse livro só poderia ter sido escrito por uma mulher. E assim, eu acho que ele é considerado uma distopia religiosa, porque o mundo muda por conta de uma religião, mas ele também é considerado uma distopia de gênero. Sim. Onde você questiona exatamente o que é gênero e quais são os papéis do gênero na sociedade. Exatamente. É bem interessante. Acho que a gente pode entrar nisso da religião, porque eu achei muito interessante a maneira como é construída a religião deles. Porque é cristianismo, mas não é cristianismo ao mesmo tempo. Eles pegam vários conceitos do que seria o puritanismo e tudo mais, mas não é uma coisa que é totalmente fiel à Bíblia, por exemplo. Muitas coisas que eles colocam como citações da Bíblia, eles tiram de Marx, eles tiram de outras coisas, nada a ver, porque as pessoas não têm mais acesso à leitura. Então elas nem podem ler a Bíblia pra ver se é verdade o que tá escrito ali ou não. Mas isso é importante, porque assim, uma distopia religiosa não necessariamente ela tá criticando uma forma de pensar ou uma religião específica. Não, eu tô aqui contra os protestantes ou contra os católicos. Não é isso. É a discussão sobre se tem algo que é perfeito e que você tem que atingir, pra isso você tem que ter uma certa modéstia e tal, mas tem algo que tá muito acima de você, que é o que a religião propõe, e você tá aqui embaixo, então quem domina isso, domina o mundo. Eles que podem dizer quais são as regras, porque eles que dizem o que é a Bíblia. Afinal, ninguém pode ler a Bíblia. Então, se eles escrevem a escritura sagrada, eles podem escrever qualquer coisa. Quando a gente passou da coisa da tradição oral, de a gente falar pras pessoas sentar na fogueira e contar os causos e tal, e passou por uma tradição escrita, as primeiras pessoas que aprenderam a escrever foram as pessoas do clero. Por quê? Porque elas continuavam detentoras da palavra de um divino. E é assim que você faz pra você, entre aspas, arrebanhar e manter. O grande lance é o manter. Sim. Manter do jeito que você quer, né? Não do jeito bonito, do jeito que você quer. Você tem que ser o detentor da palavra. Então você não ensinava as pessoas a ler e escreverem pra elas não terem acesso. Sim. E é o que volta a ser nessa sociedade. Que ainda, no livro, é uma sociedade de transição. Porque as pessoas que estão lá são pessoas que aprenderam a ler. Elas vieram de uma sociedade em que todo mundo, ou quase todo mundo, aprendia a ler, que é a nossa sociedade. Tem poucas pessoas que ainda não sabem, infelizmente, a ler.
poder. Não, mas é um conhecimento que ele existe e você deveria poder. Exatamente. Se tem pessoas que não têm, é outro problema da seria sociedade. Seria um direito de todo mundo. Mas essas pessoas agora estão nessa sociedade em que não é permitido a elas ter acesso à palavra escrita. Só algumas poucas pessoas. Então, como que funciona? Você vai, por exemplo, fazer compras, você não leva um vale dizendo isso vale um pão e 3 cenouras e não sei o que. Você leva figurinhas, vales que tem um desenhinho de um pão, que tem um desenhinho de um peixe. E a loja também não tem um outdoor dizendo o nome. Ela se chama Pães e Peixes, mas ela tem um pãozinho e um peixinho desenhados. Eles tentam a todo custo evitar que as pessoas vejam letras escritas. É uma questão de como você vai se apropriando da cultura. Porque realmente, na primeira geração, você pensa que ridículo. Agora, a próxima geração que nasce, ela não tem nenhum acesso, ela vai entender por conta das figurinhas. Então existe algum tipo de leitura, mas é uma leitura muito rasa em termos do que você tinha antes. Só que, obviamente, uma certa casta vai continuar aprendendo a ler e escrever. Então, essa é a vantagem. A vantagem é você ter acesso a conhecimento. Sim. Porque o conhecimento é a única coisa que você não pode arrancar das pessoas. E ele é Você poder, pode arrancar né? tudo. Você pode arrancar o corpo, você pode prender. Agora, conhecimento, ainda não... Ou você faz lobotomias, ou ainda não inventaram outra maneira de tirar. Exatamente. Eu sempre penso, quando fala de conhecimento, de saber ler e como isso é um poder, eu sempre penso no Varys de Game of Thrones, porque qual que era o poder dele? Ele aprendeu a ler e ele treinava os passarinhos dele, né, os espiões dele, pra aprender a ler, e ele não roubava mais os documentos. Eles liam o que estava escrito e essa informação é que eles vendiam. Isso é muito importante mesmo pra você ter. E realmente, é quando isso que você muda tira... o jogo todo, né, cara? Exatamente. O jogo todo. Quando você tira o poder de uma pessoa ter acesso a Acessar material o escrito, conhecimento, de ler e de escrever, você tá tirando muito da capacidade dela de viver em sociedade. Como que ela se comunica com alguém de longe, sabe? É difícil, você não tem acesso a mais nada. Dá pra pensar que antes, quando não tinha esse sistema formal de leitura e tal, ela se comunicava de outra forma. Sim. Mas o grande lance é, depois que você já inventou isso e tem gente que tem acesso, tem um monte de livro escrito, um monte de coisa que acontece aqui, você retira, aí é problemático pra todo o resto, né? Sim. Mas claro, pra uma casta principal que cuida das coisas, é o melhor cenário. Por mais que elas tivessem acesso a um livro, elas não saberiam que tá lá. Então ela não tem como saber que um dia se viveu diferente. E até a Você apaga tudo, comunicação né? oral é limitada. Que eu acho que até às vezes, limitaram a leitura, mas pelo menos as pessoas se conversam. Não existe isso. Não é como na Grécia que você recitava os poemas e ia passando. Porque não, eles querem na verdade que morra esse tipo de comunicação também. A própria Offred reclama às vezes que ela não fala com ninguém há dias. Porque realmente você tem que ficar quieta e se você fala com alguém é perigoso que estranhem. Porque tem vigias em todos os lugares. Também esse isolamento contribui para que você não se organize pra nada, pra derrubar regimes e pra coisa nenhuma. Porque se você não tira isso logo de cara, as pessoas aprendem que elas podem falar umas com as outras, elas descobrem segredos, elas descobrem, fiquei sabendo que sei lá quem tem o livro. E daí elas começam a ensinar as crianças, então não pode, tem que ser uma coisa meio zumbi. Mas ao mesmo tempo você vê que essa coisa, a instalação da distopia em O Conto da Aia não foi tão rápida assim. Você teve um estado de exceção, mas que ainda você tinha certas liberdades e que por você deixar passar essas oportunidades, você se vê perdido nesse regime já. E é por isso que parece muito com o mundo atual. Sabe aquele poeminha que todo mundo fala, primeiro levaram os negros, mas eu não era negro, eu não me importei. Aí depois levaram os gays, mas eu não era gay, eu não me importei. O Conto da Aia tem muito isso. Principalmente no papel de um cara que a gente vai comentar na parte de spoilers depois, que eu fiquei muito brava com as decisões que ele tomou. Mas uma coisa que eu acho muito tensa e que é uma imagem que me apavora até hoje, que eu vi primeiro na série, eu assisti primeiro a série e depois tem no livro também, que é um momento que você simplesmente vai fazer compras e o seu cartão não passa. E quando isso acontece, você pensa, não é possível, é apenas um erro no meu cartão de crédito, mas não passou de mais nenhuma mulher e não vai mais passar, porque nenhuma mulher mais pode ter nenhuma propriedade e toda a sua propriedade vai pro seu marido ou pro seu parente homem mais próximo. Cara, quando você chega nesse momento, dá um arrepio, porque assim, não faz tanto tempo que mulheres não podiam votar, que não podiam ter propriedade, não faz tanto tempo assim. Eu acho que é um medo muito real, que é o medo de quando você sai na rua, de você não sabe quem vai te seguir, sabe? Existe um medo quando você é mulher de existir. Eu sei que é horrível falar isso, gente, mas é verdade, existe esse medo. Então eu acho que ela vai muito no lugar certo. Nossa, quando teve que é essa o medo cena, de você ser esvaziada da sua possibilidade de ser você. E de como é fácil fazerem isso. Porque o que eles falam no livro é, você
você tem lá cartão de crédito pra todo mundo, é muito fácil, só eles selecionarem ali quem que é F, quem que é M, e desativarem de quem não é, sabe? E isso realmente é uma coisa que, é lógico, você tá pensando, é impossível, mas assim, se quiserem, existe essa possibilidade. Não é tão impossível assim. Esperamos que não aconteça. Muito provavelmente não vai acontecer, mas existe sempre a possibilidade, que é uma possibilidade aterrorizante pra caramba. Então essa cena não é spoiler, tá, gente? É bem no começo que contam isso. Me marca e eu acho que é uma das cenas mais importantes do livro pra mim, que é aquela coisa de que quando tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque do nada tiram todos os seus direitos. Então, e é isso, parece do nada, mas não é. Porque já teve sinais antes. E essa é uma coisa que a gente anda vivendo, assim, especialmente sendo mulher, e tem algumas coisas que estão mudando, estão sendo colocadas em pauta novamente, que foram direitos que a gente conquistou. Então eu acho que a gente tá nesse momento, sim, é importante olhar pra ele, e é muito importante que tenham feito essa série, e que o livro tenha, porque é uma coisa mundial, né? A gente voltou pra um conservadorismo de uma forma mundial, o que não é necessariamente ruim. Você pode ser conservador e ser uma pessoa ótima, mas é sempre bom a gente avaliar os meios políticos dos quais a gente tá vivendo, sempre. Sim, e aquela coisa de não deixar as coisas acontecerem e ficar quieto, porque às vezes pode ser tarde demais quando você ficou quieto por muito tempo. Eu acho que é muito isso que passa o conto da Aya. Mas ok, a gente tá falando todas essas implicações, a gente não falou ainda sobre a Offred, praticamente, né? Não, a gente tá tateando, porque é uma coisa muito pesada, gente, infelizmente. O que é uma Aya? A Aya é praticamente uma escrava reprodutiva. Eu não diria uma escrava sexual, porque até o sexo, ele é meio banido dessa sociedade, praticamente. Mas existe uma coisa chamada cerimônia, que é uma cerimônia religiosa, em que a Aya é obrigada a receber o sexo do dono da casa. E essa é uma coisa feita burocraticamente, então não existe aí um estupro, apesar de ser um estupro, mas... porque como é legalizado, você pode dizer que não é estupro, né? E tem fundamento religioso. Mas basicamente é o seguinte, as mulheres não podem mais engravidar, mas daí tem os general, e os general quer ter filho, e as mulheres querem ter filho também. E aí ou eles são inférteis, ou as mulheres deles são inférteis. Alguém aí não pode ter filho. Daí pegaram todas essas minas que já teve filho uma vez, tanto que a protagonista ela é mais velha, ela tem 33 anos, ela não é uma menininha, São sabe? mulheres de fertilidade já comprovada, que já tiveram filhos antes e tudo mais. Daí pega essas minas e fala assim, agora você é desse bro aqui, e daí uma vez por mês, quando você tiver em período fértil, a mina dele vai segurar tua mãozinha enquanto ele vê se você faz uns filhos. E eles usam um embasamento bíblico pra isso, que é a história da Raquel, que falou, toma aqui minha criada, e faz o filho nela, porque eu quero muito ter filho, senão eu vou morrer. E eles usam essa história pra justificar, não, então beleza, na nossa religião é isso. Você tem essa mulher, que o papel dela é chamado de Aya, e ela tem um papel religioso, ela é como se fosse uma sacerdotisa ao contrário, é um negócio muito bizarro. É verdade, é uma sacerdotisa ao contrário. Porque a sacerdotisa é a virgem do templo. A Aya não, a Aya, ela é a mulher que tem que transar por um motivo religioso, sabe? Então, porque isso tem em alguns lugares, mas ela nunca é forçada. Porque tipo, tem várias religiões a fertilidade primitivas. É importante, mas é um negócio que, nesse caso, ela é obrigada. Ela não é só uma sacerdotisa, ela é uma prisioneira também. É muito horrível, doido, gente. Se você falar isso pra qualquer mulher, ela vai fazer um... Exatamente, por todos os motivos possíveis. Primeiro porque você é obrigada a ter relações sexuais com uma pessoa que você não escolheu. Depois que você é tratada na casa praticamente como um objeto, por todo mundo. Primeiro pelo comandante, que manda em você. Depois pela própria esposa do comandante. Que também não quer que você fique ali, não. Não quer, porque também a Aya estar lá é uma lembrança constante de que a esposa não pôde ter filhos. É muito ridículo isso, porque às vezes a esposa pode até ser fértil, mas se o marido dela não for fértil, ela vai ser considerada infértil. É um negócio bizarro. Porque, é claro, quando a gente tá falando dessa parte, então homens, obviamente, nunca são inférteis. Então, é a Aya que tem isso esse... na história, tá, gente? A gente não tá falando que homens não são inférteis. Mas na história, é meio que se fosse uma heresia. Um homem não é considerado infértil porque isso é um problema das minas. Exatamente. Você não cogita a possibilidade de um homem falhar nessa coisa. Você bota tudo na conta das mulheres. E também mesmo os outros criados da casa te tratam como um objeto porque eles só estão esperando você engravidar. Eles não querem você lá, sabe? Necessariamente. Eles só ficam esperando o momento que você vai engravidar pra ter uma criança pra eles cuidarem. Então quando você não é considerado uma presença indesejável, você é considerado invólucro. E vamos combinar que, obviamente, depois que você tiver teu filho, ninguém vai se importar pra você. As pessoas estão atrás da reprodução, não da mulher. Então ela é realmente um objeto 100% do tempo. É como se fosse uma incubadora. É um útero ambulante. Que às vezes fala e incomoda um pouco porque fala. E o que assusta as minas, além desse papel todo, é que depois de tudo, além de você ser forçada a ter um filho,
esse filho é obviamente tirado de você, porque ele não é considerado seu filho, ele é filho do casal que manda em você. Então é tudo uma história de terror reprodutivo, praticamente. É um terror, é uma coisa horrível. Olha, o conto de Aia é uma coisa horrível, mas você tem que ler e você tem que ver a série, é tipo isso. Cada coisa que é contada é como se fosse um soco na cara. É um livro que tem uma leitura difícil, não pelas palavras usadas, mas sim porque ele é pesado. É uma boa leitura, tipo, é tranquilo de ler. Não é super prolixo, acho que ela escolhe muito bem as palavras, ela faz de um jeito muito sensível, mas um sensível do tipo... É exatamente isso. É um livro que, se não fosse pelo tema, você poderia ler ele em um dia numa boa. Só que eu, pelo menos, tive que dar umas pausas em alguns momentos, porque eu falava, não aguento mais, eu quero parar, não quero mais saber essa história porque tá me deixando nervosa. Nossa, quando eu li ele num dia só, mas eu fiquei muito incomodada. Sim. Eu andava lendo pela casa, sabe? Porque você quer saber o que vai acontecer também. E eu ficava do tipo... Daí sabe, você pega uma fruta, assim, você continua andando lendo. Foi um dia esquisito. Você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo... Você não quer saber o que vai acontecer. É tudo tão horrível que você não quer ver o destino, porque dentro daquela sociedade tão absurda, parece que não existe uma possibilidade feliz. Não existe um final feliz possível. Falando nisso, eu acho que tá na hora da gente entrar na fase de spoilers, poder falar do final. Então, caso você não tenha lido, eu recomendo que você leia o livro primeiro, ou pelo menos veja a série, porque ela é bem parecida em vários aspectos. Então é isso, aviso de spoilers. Tchau. Final. Falando em final feliz. Então, que assim, na série, a gente não sabe ainda qual é o final. Sim. Mas ele é um final diferente. Sim. Muita coisa muda na série, mas não tanto assim, mas mais pro final as coisas mudam. Mas eu acho que assim, o final que a série propõe é um final que seria o final do livro, mas o livro traz um adendo. E a série, a partir daí, vai ter que fazer outras coisas. O que é bacana, porque eu acho que tem umas partes do livro que a gente ainda não viu na série, especialmente com relação a como essa sociedade funciona fora as aias. Sim, é verdade. E o livro mostra isso um pouquinho mais. Porque a gente tem toda uma economia, porque não é só disso que ela vive. Tem toda uma outra economia por trás, tem as... Como é que é? As mulheres... econoesposas. As econoesposas. Que são os caras que não são muito importantes, mas são homens, eles conseguiram alguma coisinha que eles tiveram direito de se casar. E aí é isso, eles têm as econoesposas, que são praticamente mulheres que não são tão boas pra ser esposas dos outros ou pra serem aias. É muito triste, cara, ser chamada de econoesposa, é meio bad. Então, mas como qualquer sociedade, essa é a galera que mantém a economia, entendeu? Então, por conta do epílogo, eu acho que tem uma amostragem aí de visão de fora e etc, que também a gente começou a ver na série. Caso você não tenha lido o livro e tá vendo a parte com spoilers, o epílogo é como se fosse uma conferência acadêmica em que eles falam sobre a história de Gilead, que é essa sociedade que a gente não mencionou na parte sem spoilers, inclusive. Não, mas porque não a gente não falou os nomes de nada, a gente só se empolgou muito, Mas eles falam sobre a história de Gilead, que foi esse regime em que se passa a história. E eles falam, e, explicam certinho como funcionava, como se instaurou. Não falam exatamente como acabou, o que eu quero saber, talvez a série fale, mas eles especulam quem seria o comandante que a Offred tá. Então é muito legal, porque ela se refere à esposa do comandante como Serena Joy, mas esse nome na verdade não existe, você descobre isso no epílogo. Tem umas coisas que você faz, tipo, interessante, sabe? E até às vezes questionam a veracidade do conto da Aya. Por quê? A história da Offred foi encontrada em fitas gravadas num cantinho ali, escondidas, e até de um jeito bem maquiado, porque começava a música e só depois começava a narração dela. Então ela realmente queria manter aquilo escondido. E aí as pessoas, anos depois, pensam, será que isso é verdade? Será que essa história é real? Que é realmente como são tratadas quaisquer histórias de registros de períodos antigos, né? Porque a gente não tem o que fazer, sabe, né? Não tem como provar. Mas eu acho que o maior soco na cara acontece no epílogo, porque quando ele começa, ele fala 200 anos depois da queda de Gilead. Sim. Da queda. Pelo menos foram 200 anos. Então tudo isso que aconteceu e etc, por mais que se o Mayday aconteceu, se não aconteceu, se o cara era um ouro, se o cara não era, de qualquer forma... porque o regime continuou. Exato. Sim, muitas aias mais sofreram e tudo mais. E é uma coisa que eles falam no livro, né? Então, por exemplo, tem um momento em que vão casar as filhas de comandantes. Elas têm 14 anos, sei lá. E a Offred fala, essas ainda lembram um pouco sobre como era viver na nossa sociedade. Mas aí, daqui a 10 anos, elas não vão mais ter lembrança. Essas pessoas vão achar que aquilo é a vida normal. Elas vão aceitar aquele papel porque elas simplesmente nasceram nele. Elas não sabem nem que existe outra possibilidade. Porque, mano, eles não têm nem como ler livro e falar de outros lugares do mundo. É muito doido. Aquilo é só o normal. É muito fácil você normatizar certas coisas. E essa é a questão do controle, do biocontrole, assim. Tem o cara
cara chamado Foucault, né, com o livro Vigiar e Punir e tal, que você deve ler. E tem outras pessoas que depois vão falar mais sobre isso. Mas ele sempre fala que se existe uma câmera e tá te filmando, você não vai enfiar o dedo no nariz. É tipo o panóptico? Isso. E daí vai chegar uma hora que a pessoa vai tirar a câmera, mas mesmo assim você não vai enfiar o dedo no nariz porque você já internalizou isso, entendeu? Sim. É muito uma coisa de distopia, e isso eles usam muito esse recurso. E eu acho que o Conto da Aia, enquanto eu lia e enquanto eu via a série também, me lembrava muito 1984. Em vários aspectos, mas eu acho que é praticamente um livro complementar ao 1984, e não é porque é uma referência da ficção científica, das distopias. Não, mas é porque realmente tem coisas que são ecos. Primeiro porque tem essa coisa de você ser vigiado o tempo todo, e mesmo nos momentos em que você acha que não tá sendo vigiado, você não tem certeza, então é melhor ficar quietinho. Como também a coisa do sexo ser usado como resistência e ser visto como uma coisa abominável nas duas histórias. Mas é porque, assim, a distopia nesse caso, ela tá tentando destruir essas duas distopias, né? A libido, que seja o desejo. E não só o desejo sexual, mas ser o desejo de fazer qualquer coisa. A libido pra Freud é isso, do tipo, eu quero muito escrever um conto, libido. Sim. Hoje eu queria muito tomar Coca-Cola, libido. Quero emprego novo, sei lá, de coisas assim. Tudo isso é libido. Então, as pessoas têm libido, elas têm desejos. E esses desejos podem levar pra algum lugar. Então, o que se tira? A libido. Então, o sexo, nesse caso, é o maior ato de resistência que você podia fazer, porque você quer, é o controle do seu corpo por você mesmo, e tem a questão da libido, é tipo... É o sexo que você escolhe, né? No 1984, existe o sexo entre casais cujo casamento foi consentido pelo Estado. Então, assim, você precisa de permissão pra se casar, e mesmo assim é visto como uma coisa meramente reprodutiva. E no Conto da Aia, você pode ter o sexo aí entre o comandante e a esposa, mas depois que não consegue ter filho, não tem mais também. E aí tem só esse sexo burocrático entre o comandante e a Aia. Não é permitido às Aias ter o desejo, ter a libido. E uma coisa que eu acho que a série extrapola em relação ao livro, porque você tem a personagem da Ofglen na série, que eu acho que é uma das coisas mais aterrorizantes. Nossa. Eu achei que ia ter no livro e não tem. É uma coisa que a série acrescentou, e eu acho que se encaixa tão bem que parece que foi a própria atriz que escreveu. O que eu acho muito bom da série é que eu acho que ela te leva pra lugares muito violentos e muito sombrios. Então ela tenta trazer um outro lado, porque assim, quando você tá lendo o livro já é difícil. Ver isso visualmente é ser aberto aos poucos, assim. Então eu entendo que ela precisa trazer algo de resistência, e especialmente também pelo momento que a gente vive. Sim. Então eu fico feliz de ter uma resistência muito maior e uma intimidade muito maior na série. Eu tô, tipo, emocionada. Mas é foda, é muito foda. É muito tenso, cara. Porque ele te mostra um lugar de violência muito possível. E não só apenas muito possível. Se você pegar as estatísticas, eu acho que eu não lembro se era 1 ou 2 a cada 3 mulheres sofreu algum abuso sexual no Brasil. Então a gente tá falando de uma coisa... tem muito a ver, cara. Presente o tempo todo. Sim. Ter a série nesse momento foi legal pra divulgar essa história. Porque, por exemplo, é uma história que eu não conhecia antes de ter visto a série. Se pessoas que, como eu, não conheciam o livro e agora viram a série, perfeito, sabe? Porque eu acho que a série conseguiu passar a mensagem do livro muito bem também. Se você já viu a série, o livro complementa e vale a pena ler. Mas se você, por acaso, não sei porque você tá vendo esse vídeo, se você não gosta de ler, por exemplo, mas caso você não queira ler o livro e ver a série, tudo bem, sabe? Eu acho que veja de qualquer maneira, porque é importante. Mas eu acho que existe uma questão do apagamento das narrativas femininas. Sim. A gente sempre apaga muito as autoras, cientistas, vikings, guerreiras femininas. É mérito da Elizabeth Moss. Ela é a produtora, ela é a atriz, ela sabia que ela queria contar essa história e ela foi atrás, entendeu? É isso, tem um monte de gente que nunca teria lido e nunca teria conhecido, mesmo sendo um livro extremamente famoso, ganhador de um monte de prêmio. Porque existe um pouco de apagamento, sim, das histórias femininas. Sim, com certeza. E essa é uma história, como a gente falou, que só poderia ter sido feita por uma mulher e é protagonizada por mulheres e fala de questões femininas, mas também é uma história que eu acho que, até por isso, precisa ser lida por homens. Claro! Sim, precisa ser lida por mulheres, mas você falar homens do precisam papel ler do também. feminino sem você acabar revelando algo do papel do masculino. É impossível. Sim. A gente não vive numa sociedade separada, entendeu? Tá todo mundo junto ali. Exatamente, porque você tem, lógico, os personagens masculinos na história, ela não faz uma caricatura deles. Eles não são, oh meu Deus, os carrascos, homens, meu Deus. É lógico que eles também são afetados por esse regime e você vê como, apesar deles serem beneficiados,
privilegiados. Eles também não gostam da coisa toda. É um negócio meio ridículo, porque ninguém gosta daquilo, mas tá acontecendo de qualquer maneira. É sempre uma casta muito pequena da população que acaba se beneficiando de uma distopia qualquer, assim, né? Ou de um totalitarismo. Sim. Que a gente já viu acontecendo no mundo e etc. Mas assim, eu acho muito importante que ela trate essa história da maneira como ela trata, porque seria muito simples ela colocar as mulheres como heroínas, os homens como não, e é isso aí. Olha só essa sociedade em que os homens são malvadões e a gente sofre. Não, cara, você tem aí personagens masculinos que são mostrados, tanto na série como no livro. Por exemplo, o comandante, já que a gente tá na parte de spoilers, a gente pode falar. O comandante, ele é um cara que foi um dos líderes na instauração desse regime. Ele é um dos culpados disso tudo. Menos líder que a esposa dele, mas tudo bem. Menos líder que a esposa dele. Eu acho que ele tem o comandante tem essa sensação de que ele é inferior à esposa dele. Eu acho, tá na minha cabeça, que assim, o comandante, ele tinha essa esposa que era incrível, que era maravilhosa, que falava um monte de coisas e que ele admirava. E ele perdeu isso. Então ele perdeu parte dele. Ele virou uma pessoa menos legal e importante e tal, porque ele perdeu essas parcelas. E daí ele tem que ser a pessoa perfeita. Mas ele lembra de uma sociedade onde ele não tinha que ser perfeito e ele podia dividir esse fardo com uma esposa maravilhosa, a qual, porque ele foi atrás disso, ele perdeu. Sim. E também a própria Serena Joy vive com essa coisa constante que é, não sei se é uma culpa ou um arrependimento, talvez, que é esse fardo que a sociedade se tornou pra ela também. Porque quem que era a Serena Joy? Ela era uma pessoa que apareceu na TV cantando hinos religiosos e ao longo da vida se tornou uma porta-voz de causas conservadoras. Isso é mostrado tanto no livro quanto na série. Mas na série a Serena Joy é uma mulher mais nova. Mas a Serena Joy é uma das responsáveis pelo clima que permitiu a instauração do regime. Na série ela se envolve um pouco mais no processo, ela é dos comitês ali, dos filhos de Jacó e tudo mais. No livro não mostra ela participando tanto assim, mas ela se ferra por isso também. Mas ela é a parcela do que seria o feminino conservador nesse mundo. Sim. Do tipo, olha só, as mulheres também querem, veja a Serena Joy. Tipo, é impossível você instaurar um governo de gênero sem a participação de nenhuma mulher. Sim. É impossível. Então você teria que Tem que ter alguns exemplos, né? Exato. A mulher conservadora. Então sem ela, nada teria acontecido. E ela, como porta-voz, tinha uma influência muito grande, a qual ela também perdeu. E na série mostra o momento em que ela perde essa influência, e eu acho isso muito legal que a série mostra um pouco mais o lado da Serena Joy também. E é uma coisa horrível, porque ela participa disso tudo, ela quer lá, não sei o quê. Só que aí, quando chega o momento mais decisivo, o marido dela falou, desculpa, você não pode mais participar. A gente decidiu que seria melhor assim. E aí, querida, você quis tanto que você tá fora do barco. E ela é uma pessoa extremamente ressentida de tudo, inclusive da Offred, que nunca fez nada pra ela, mas só de estar ali já é uma afronta. Eu acho o personagem do Luke um personagem muito interessante e o personagem do Nick também. Eles trazem facetas do masculino muito legais de discutir. Boas e ruins, mas assim, enfim, também de uma resistência masculina, sabe? Sim. De um certo lado. Eu odeio o Luke. Eu queria falar isso no começo. Pode falar, pode falar. Eu odeio o Luke, cara. Porque ele é um dos maiores responsáveis pela Offred estar na situação que ela tá. Exatamente porque ele não foi afetado por nada até aquele momento, então pra ele tá tudo bem. E a Offred percebe isso. Porque quando tem aquela coisa dos cartões de crédito pararem de funcionar, eles demitem todas as mulheres dos empregos porque agora é ilegal mulheres trabalharem, o Luke fala, tá tudo bem, eu vou cuidar de você. Mas ela fala, a partir daquele momento não é mais uma parceria, eu sou dele, porque ele tem total controle sobre ela. E um cara que ajuda nas tarefas domésticas, que ajuda a criar a filha, mas compactua com esse tipo de coisa, ele também tá sendo um aliado do regime, ele também é responsável pelo que aconteceu com ela. Eu concordo, eu não odeio ele, por quê? Nossa, eu odeio ele, eu tô muito brava. Não, eu entendo. Não, eu entendo porque ele é o que a gente chama de esquerdomacho. Mas assim, o Luke também ele foi ensinado que ele tem que dar sustentação para um casamento. Sim. Então ele nunca questiona. Ele faz tudo que é pedido dele. Venha do governo, entendeu? Sim. Ele só faz, porque ele tenta. Exatamente. Então eu entendo esse local de que talvez você não tenha esclarecimento suficiente, você não tem como ter tido porque ninguém nunca te ensinou, e você tenta ser uma pessoa legal. Só que daí... Mas ele não foi legal o suficiente. E eu acho que foi tarde demais quando eles decidiram, não tá dando, né? Vamos embora. Porque, cara, realmente dava pra sacar. É muito humano. Muito... O Luke é muito humano. Ele é. Mas eu acho que é por isso que eu odeio ele. Sim, pode odiar. Porque isso é uma coisa também que na série mostrou um pouco menos, assim. Eu não tive tanta raiva do Luke. Porque mostra depois ele lutando pra recuperar a Offred, pra tirar ela do país, não sei o quê. No livro você nunca sabe se ele tá vivo, se tá morto. Provavelmente Mas tá morto. eu acho que também na série eles trouxeram uma diversidade maior de raça e cor de pele. Então quando você coloca um Luke negro, ele também não seria o homem privilegiado, perfeito, homem branco, que não sentiria nada desse governo, entendeu?
porque exatamente, sim. Então eu já acho que é por isso que tem essas... Mas o que também é importante, porque não dá mais, gente, pra gente ter séries que retratam só uma pequena porcentagem da população, entendeu? Sim. E a série do Conto da Aia, ela é bem assim, por exemplo, a Moira, que é a melhor amiga da protagonista, é a Pulsê do Orange is the New Black, que eu fiquei muito feliz, inclusive, que rolou isso, porque é a minha personagem preferida. E gay, exatamente. No livro ela também é gay, a Moira. Sim, mas aqui tem outra camada, né? É uma camada maior de resistência. Sim. Então não sei, eu acho que essas coisas da série é que você bate palma, porque quando a Margaret Atwood escreveu isso em 85, não era uma questão pra ela tava discutindo gênero. Sim. Mas hoje, a hora que você vai fazer a série, você tem que pensar nisso também, sabe? É verdade. E realmente é legal eles terem colocado. Eu não tinha pensado nisso, que talvez eu tenha mais empatia com o Luke na série por isso, mas também porque é mostrado que ele tá fazendo alguma coisa pela Offred, tipo, do lado de fora, né? Sim. Que na série, inclusive, tem um nome, né? Que é June. No livro não é revelado. E tem é as teorias, louco, mas porque, assim, não fala. O salvamento, essas coisas, eles acontecem no final. Quando eu vi pra primeiro episódio, eu fiz... Falei, o que vocês vão fazer comigo nessa série? Sim, ela já começa muito pesada, já é um soco na cara logo no primeiro episódio. Na série é que o salvamento é fake. É feito com pessoas da resistência. Isso é uma coisa que eu fiquei chocada lendo o livro também. É legal a gente estar aqui, porque você leu o livro primeiro e eu vi a série primeiro. Eu já tinha visto o salvamento na série e é aquela coisa, qual que é a história? Ah, não, esse cara aqui, ele estuprou uma aia e aí ela tava grávida e a criança morreu. Oh, meu Deus! E aí tem o apedrejamento que é feito pelas aias. No livro isso também acontece, mas é feito de um jeito que depois a Offglen, que é parte da resistência, fala pra Offred, não, esse cara não era criminoso, pelo menos não nesse crime que eles falaram. Ele era da resistência, ele era um conhecido nosso, sei lá se era tipo conhecido mesmo, se ela tava inventando, mas pelo que se a gente acreditar na Offglen, esse cara era um membro da resistência que foi jogado lá pra ser executado em praça pública e nem falam qual o crime dele, porque se eles falarem que existe uma resistência, pode ter gente que se interesse. O que eu espero pra segunda temporada é, primeiro, que eles mostrem mais meandros da sociedade, mas, cara, além disso, não dá pra saber, porque eles cobriram praticamente o livro inteiro. Sim, agora eles vão além, eu acho. Vão talvez mostrar onde quer que a Offred esteja. Eu acho que se vai ter uma segunda temporada, deve ter sido um carro da Mayday, da resistência, que buscou ela. Porque se for mostrar só ela sendo torturada e morta, tipo... Ou mesmo pode ser um carro do olho, mas daí chega a galera da Mayday, enfim. Mas assim, sobreviver de alguma forma, mesmo que ela aparece nos trailers. Então a gente espera que ela sobreviva pelo menos alguns episódios. Pelo menos 2 episódios aí. Uma coisa que eu gosto muito na série é exatamente eles terem ampliado esse papel da Moira, mas ao mesmo tempo no livro eu gosto porque eles cortam a Moira exatamente no momento em que a Offred para de acreditar nela. Não é que para de acreditar, depois ela ainda lembra com afeto e tudo mais, mas ela para de ver a Moira como a pessoa que lutaria contra tudo isso, derrubaria o regime, porque a Moira não fez mais nada, assim, ela fez coisas, lógico, mas ela se assentou, parou de resistir. Mas isso pode acontecer na série ainda. Ela fez esse discurso pra Offred já, né, na série, mas aí depois ela passou a encomenda que ela precisava. Então ela continuou resistindo. Na verdade, parece que até a Offred mudou ela pra que ela voltasse a resistir. Mas eu espero que ela continue resistindo. Porque assim, eu sério, também, porque o livro é só muito horrível. Sim. A gente precisa que a série seja um pouco melhor. Um pouco mais de esperança. Porque, senão é muito difícil existir. O livro eu acho que é muito isso. Eu acho que ele é muito a falta de esperança. Porque no livro você não pode acreditar em nenhum personagem. Talvez o único que você possa acreditar nas verdadeiras intenções seja a Offred. Só que quando chega no epílogo, as pessoas se questionam se até aquilo é exato. Porque, por exemplo, a Offglen, você não sabe também se ela não era uma espiã que queria ferrar a Offred. Quando ela some ali, você até pensa, talvez ela tenha sido executada, talvez, não sei o quê. Ou cumprido seu papel. Exatamente. Ou simplesmente botaram ela em outra casa e dane-se. Mas tudo que a Offred sabe sobre a resistência é só a Offglen falando. E aí é o O'Brien todo de novo do 1984, entendeu? Que é o cara que fala, não, tem resistência, vem com a gente, olha só, o livro aqui da resistência, você pode ler. E aí depois é ele que te tortura, entendeu? É ele que te denuncia e que te ferra. A Offglen, na minha cabeça, ela poderia muito bem ser isso. Poderia. Mas ao mesmo tempo ela podia muito bem ser uma amiga então, que a Offred deixou de lado. Essa é a parte que eu acho legal do livro. Ela não explica tudo. E não tem que explicar mesmo. Porque daí você perde essa sensação de desesperança, de estar sozinho e etc. E eu acho que quando você tá lendo, você fica com essas sensações. Ela tá completamente sozinha. E aí quando ela começa a contar as coisas da Offglen pro Nick, eu já falo, meu, você é burra! Por quê? Você não sabe! Ele pode ser esse menino vai te matar! Exatamente. Só que ao mesmo tempo eu me coloco muito no
lugar dela de uma pessoa que não consegue conversar com ninguém, não tem intimidade com ninguém, não tem carinho da parte de ninguém. Esse cara, que é o boy lixo que ela vai lá no meio da noite encontrar, é a única possibilidade de calor humano que ela tem na vida. O boy lixo encontro do Tinder, né? De tipo, ai, tá bom, vai, você tá aqui, né? O happen, né? É tipo isso, que ele sempre tá fingindo que não tá fazendo mais nada, ela tá lá. Mas ao mesmo tempo, eu também não sei se o Nick é legal. Não dá pra saber também. Não dá pra saber. Porque às vezes, ela também era a única oportunidade de afeto que ele tinha na vida. E ele tava lá tentando fingir que não se importava, exatamente pra eles não terem um vínculo muito forte. Ou não demonstrarem esse vínculo. É isso, é legal. É muito legal. Porque você não sabe tudo. Nesse aspecto, eu prefiro o livro do que a série. Porque a série é legal, ela mostra mais coisas, mas nessa tentativa de aprofundar mais os personagens, ela também dá umas respostas que a gente não tem no livro. Então você sabe que a Offman é legal, por exemplo, porque, ela é uma pessoa que é afetada pelo regime. Ela tem lá a operação que tiram o clitóris dela e tudo mais. Mas isso é uma coisa que mostra que ela provavelmente não é uma espiã querendo ferrar a Offred, entendeu? Ela só tava sendo sincera e se ferrou muito. Então, mas é isso, eu entendo essas escolhas por várias coisas, assim. Porque, como você disse, traz profundidade pros personagens. Depois, porque traz alguma solução. Porque daí eu acho que a série não teria sido tão vista. Sim, se ela simplesmente deixasse tudo aberto. E se ela não trouxesse nenhuma solução. As pessoas iam falar, pelo amor de Deus, jogar isso longe. Ninguém aguenta. Ia ser uma coisa muito, sabe, cinema iraniano. Que é muito cult, muito legal, inclusive se puder conhecer e tal. Você acha que o livro é muito cinema iraniano? Será que eu diria isso? Porque se a série fosse mais igual ao livro, ela seria como cinema iraniano? Mas é porque daí seria mais arrastado, o livro é mais rápido. Assim, eu acho que é isso. Ele tem essa complexidade, mas ele não tem a complexidade no texto, que foi o que a gente falou. Ele é fácil de ler, mas ele, nessas escolhas de narrativa, eu acho que ele é um pouco mais complexo. E eu acho que ele é um pouquinho mais soco na cara. Sim, total. Então, recomendamos a leitura, né? Com certeza. Então, recomendamos esse livro. É um livro difícil, como a gente falou 1000 vezes aqui, porque ele vai dar, tipo, uns socos na sua cara, mas ao mesmo tempo é indispensável. Eu fico até triste que eu não tinha lido antes, sabe? Mas pelo menos agora resolvi essa questão. Em toda distopia e ficção científica serve pra você olhar a sociedade que você tá vivendo. É pra isso que serve. E eu acho que ela faz um trabalho primoroso em mostrar certos aspectos que outros autores não poderiam mostrar. É meio isso. Exatamente. É muito especial por conta disso. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou revelar em breve qual é o próximo livro do Clube de Leitura Mikan. Então fica de olho. E deixa aí nos comentários se você já leu o livro, já viu a série, qual que você acha melhor. Vai conhecer o canal da Flávia. Por que eu não falei antes? Garotas Geeks. Garotas Geeks. Porque a gente esqueceu. Eu tenho uma análise do imaginário sobre o vermelho em Handmaid's Tale. Olha só. Então já vai estar linkado aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!